Um dos investimentos mais populares para o brasileiro hoje é o investimento em imóveis. Isso ocorre em grande parte pela segurança de se investir em um ativo físico que possui um grande potencial de valorização e também pela sua capacidade de gerar renda através de aluguéis. Entretanto, junto com essas vantagens vem alguns fatores negativos como a burocracia excessiva e o alto custo para se adquirir um imóvel, sem falar nos custos de manutenção e as dores de cabeça com aquele inquilino sem noção. Mas e se eu disser a você que existe um modo de investir em imóveis de uma forma bem mais fácil e lucrativa e que elimina todos esses fatores negativos? Sim, esse modo existe e se chama fundo imobiliário. Então, se você quer saber mais sobre os fundos imobiliários, assista esse vídeo até o final e descubra como receber dinheiro de aluguel sem precisar ter um imóvel e sem ter dor de cabeça. Olá, esse é o canal Investimento Fácil e hoje vamos falar sobre fundos imobiliários. Mas o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário ou FII é como são chamados os ativos de renda variável que funcionam como fundos de investimentos voltados para o mercado imobiliário. Ou seja, são fundos que captam recursos através da venda de cotas e com o valor obtido, o gestor desse fundo adquire imóveis como shopping centers e prédios comerciais, além de outros investimentos de cunho imobiliário. Como funcionam os fundos imobiliários? Ao se adquirir uma cota desses fundos, você acaba se tornando sócio de inúmeros empreendimentos imobiliários de grande porte, com a vantagem de não arcar com custos de manutenção e outras despesas, além de fugir de todo o trâmite burocrático do negócio. Esses empreendimentos adquiridos pelo fundo geram renda através de aluguel, por exemplo. E por via de regra, 95% dessa renda gerada ao fundo através dos imóveis adquiridos, retirando-se os custos, deve ser distribuída entre os seus cotistas semestralmente. Ou seja, a cada 6 meses, 95% do lucro líquido do fundo tem de ser distribuído para os donos de cotas e, obviamente, a parte do lucro destinada a você, que agora é sócio desse fundo, será proporcional à quantidade de cotas que você detém. De qualquer forma, o investimento em fundos imobiliários possibilita ao investidor lucrar tanto com a valorização do ativo como com o recebimento de proventos ou dividendos do fundo. E quais são os tipos de fundos existentes? Existem os fundos de tijolos, que são os fundos que compram empreendimentos imobiliários já prontos, como shopping centers, e cuja rentabilidade se baseia no uso desses imóveis como fonte de renda através de aluguéis. Temos também os fundos de papéis, que são os fundos centrados em títulos de renda fixa, como as letras de crédito imobiliário, mais conhecidas como LCI, e principalmente os certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos também como CRI, entre outros papéis. Além dos fundos híbridos, que são os fundos que misturam seu portfólio entre empreendimentos imobiliários físicos e títulos imobiliários como o CRI e a LCI, além de cotas de outros fundos imobiliários ou até mesmo ações de empresas do ramo imobiliário. E quais são as vantagens de se investir em fundos imobiliários? As vantagens de se investir em fundos imobiliários são inúmeras, como por exemplo, a possibilidade de se investir em imóveis sem de fato ter que comprar um, o investimento mínimo baixo, já que com R$100 é possível comprar uma cota de um fundo imobiliário, zero burocracia, já que toda a burocracia de se investir em imóveis fica por conta do administrador do fundo, a liquidez muito maior do que a dos imóveis físicos, ou seja, a facilidade para comprar e vender é muito maior, maior segurança em relação aos demais investimentos de renda variável, já que os preços das cotas são mais estáveis do que os preços das ações, por exemplo, além da isenção do imposto de renda para pessoas físicas que detenham até 10% de participação em um fundo imobiliário com no mínimo 50 cotistas. Outra grande vantagem é que você nunca terá que gastar um centavo sequer com manutenção e nem terá que lidar com inquilinos chatos. E quais são as desvantagens? As desvantagens são poucas, mas podemos citar a menor rentabilidade se comparado com demais ativos de renda variável como as ações, já que em termos de volatilidade o preço das cotas desses fundos são bem mais estáveis e no caso de venda das suas cotas é cobrado um valor de 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital, independentemente do valor. Como comprar cotas de fundos imobiliários? Para se adquirir uma cota de um fundo imobiliário, você precisa criar uma conta em uma corretora habilitada pela Comissão de Valores Imobiliários, mais conhecida como CVM, e transferir a quantia que você deseja investir da sua conta do banco para a sua conta na corretora. Depois, de modo semelhante ao que se faz ao adquirir ações, basta acessar o home broker da sua corretora e digitar o código do fundo imobiliário que você deseja investir. E o que levar em conta na hora de adquirir uma cota de um fundo imobiliário? Ao se escolher um fundo imobiliário, o investidor deve levar em conta alguns fatores como a taxa de administração cobrada pelo fundo, assim como seu valor patrimonial e principalmente a taxa de vacância, que é a quantidade de espaços vagos nos imóveis pertencentes ao fundo, pois é essa taxa de vacância que vai determinar a rentabilidade desse ativo. Por último, preste atenção nas taxas cobradas pela sua corretora para investimentos em fundos imobiliários. Existem corretoras que não cobram taxa de corretagem nem taxa de custódia sobre esses ativos. Gostou do conteúdo do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e familiares. Até a próxima.